queridos irmãos, chegamos no penúltimo dia do nosso jejum e hoje nós vamos encerrar falando as bênçãos que seguem o jejum que agrada ao Senhor. Eu sou o apóstolo Márcio e fique conosco até o final desse vídeo e seja edificado na palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor em Isaías, capítulo de número 58, verso de número 8, que diz assim: Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Irmãos, como nós temos dito nos vídeos anteriores, quando jejuamos da forma correta, com as motivações corretas, nós podemos esperar uma recompensa. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo de número 6, quando ele fala acerca do jejum. Ele diz que o jejum que é feito no secreto é recompensado em público. Eu sei que há muitas controvérsias em relação ao jejum, mas eu não vejo nada na palavra de Deus que nos desabone a jejuar. Se jejuarmos da forma correta e com as motivações corretas, isso é uma chave que nos abençoa, é uma ferramenta que nos ajuda na nossa vida diária de oração com o Senhor. Mas Deus diz ao povo de Israel: se vocês jejuarem da forma correta e fizerem aquilo que me agrada, então algumas bênçãos acontecerá. Dentre essas bênçãos está que a retidão iria adiante deles, ou a retidão vai adiante de nós. A justiça vai diante de nós. Justiça aqui é retidão. Sabe o que eu entendo aqui? Aqui está falando de testemunho. Sabe quando antes de chegar num lugar alguém já fica sabendo de você e já fica sabendo das suas virtudes, do quanto você é sério, responsável, do quanto você expressa Cristo através da sua vida, ou mesmo virtudes como honra, como honestidade, fidelidade. Sabe, queridos, eu tenho meditado muito em que nos dias de hoje nós precisamos de um retorno às características que marcavam o cristianismo. Nós precisamos de um retorno daquele tempo onde, quando você ouvia falar que alguém era cristão, era sinônimo de fidelidade, sinônimo de verdade, sinônimo de um caráter aprovado. Eu acredito que hoje nós precisamos desse retorno. Eu e você precisamos novamente sermos cristãos conhecidos pelo seu caráter, pelo sua maneira de viver que glorifica a Deus. E a promessa é que se nós jejuarmos da forma correta, se nós fizermos com a motivação correta, então o nosso caráter ele vai ser aprovado, o nosso caráter vai ser refinado. E antes mesmo que nós cheguemos num lugar, a nossa fama, e entenda a fama aqui não como algo ruim, mas como um testemunho de quem somos, vai adiante de nós. Nós vamos experimentar aquilo de chegar nos lugares e ouvir que alguém já falou de nós lá e falou bem, falou das nossas virtudes, do nosso caráter, do nosso compromisso com Cristo. Eu vejo também aqui a palavra do Senhor dizendo que nós vamos chegar nos lugares e as pessoas vão ver Jesus em nós. Jesus vai na frente, Jesus vai ser expresso na nossa maneira de ser e de viver. É isso que eu entendo quando a palavra de Deus diz que se jejuarmos da forma correta, então a nossa justiça, a retidão vai diante de nós. Mas também tem uma outra bênção aqui. Tem a bênção do Senhor ser a nossa retaguarda. E aqui o que eu vejo a palavra do Senhor diz que o diabo ele faz muitas ciladas, ele trabalha tramando contra nós. E não existe nada pior do que você estar olhando para frente e o inimigo está maquinando algo nas suas costas.
Então eu vejo aqui o Senhor nos guardando, o Senhor nos protegendo, nos livrando. Eu já disse a alguns irmãos que eu acredito que quando estivermos com o Senhor, nós vamos ver o quanto fomos livrados, o quanto experimentamos de livramentos, o quanto os anjos do Senhor nos livraram de situações que nós nem mesmo sabíamos. É isso que eu vejo quando diz que Ele vai à nossa retaguarda. Livramento, proteção, o Senhor agindo e operando de forma poderosa atrás de nós, nos livrando das armadilhas, nos livrando dos nossos inimigos e nós nos sentindo protegidos pelo Senhor. O que eu e você precisamos entender que o jejum, ele não é uma fórmula mágica, uma varinha mágica. O jejum também não é uma greve de fome que nos faz obter coisas do Senhor por Ele ver o nosso sofrimento. Mas o jejum é uma ferramenta. O jejum é uma ferramenta para lapidar a nossa vida espiritual. O jejum é uma ferramenta para aprimorar a nossa vida, aprimorar a nossa dedicação, aprimorar a nossa devoção ao Senhor. Eu entendo que a palavra de Deus no Novo Testamento não deixa claro que o jejum é uma obrigação, como o povo de Israel tinha que jejuar no dia de Yom Kippur por obrigação na antiga aliança, mas eu entendo que agora é uma opção. É uma opção para aqueles que entendem que através do jejum eles podem refinar a sua vida com Deus. Por isso, se você não jejua, você não peca. Mas se você entende e compreende que o jejum é essa ferramenta que pode aprimorar a sua vida com Deus, então você não vai fazer nem por peso e nem por obrigação, mas você vai fazer como aquela viúva que diz que ela adorava ao Senhor em jejum no templo, depois que o seu marido faleceu. Então, queridos, nós precisamos aprender que o jejum ele pode ser uma ferramenta de adoração ao Senhor. E quando jejuamos com a motivação correta, jejuamos com a intenção e a forma correta, as bênçãos virão sobre as nossas vidas. Foi o que eu já disse nesse vídeo. O Senhor disse que se jejuamos no secreto, então nós somos recompensados publicamente. Como vimos, muitas bênçãos vão cair sobre nós. A luz vai resplandecer, nós veremos o nosso caráter sendo refinado, nós veremos cura brotando apressadamente e veremos o Senhor nos guardando e nos livrando. Mas tem aqui mais algumas bênçãos que eu queria citar com você. Amém? Algumas dessas recompensas nós podemos ver lá no livro de Isaías, capítulo de número 58, verso de número 9. Vamos ler? Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. E acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Sabe o que eu vejo aqui? Quando jejuamos no secreto, Deus nos recompensa publicamente, respondendo às nossas orações. Verso de número 10. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. É revelação. Nós vamos ter muita revelação de quem Deus é. E essa revelação vai trazer em nós transformação. Verso de número 11. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e será como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui direção. Se jejuarmos com as motivações corretas, intenções corretas, se fizermos o jejum que agrada ao Senhor, então nós vamos ter dele direcionamento. Outra, nós vamos ser fartos, ele vai nos sustentar nos momentos de dificuldade. No meio do deserto, nós seremos sustentados por ele. Outra bênção é que ele fortificará os nossos ossos. Isso fala de cura, isso fala de saúde. Que o Senhor possa conceder a nós não apenas a cura das nossas enfermidades, que o Senhor possa conceber a nós
saúde divina. Que você que está são nunca fique doente e você que está doente fique sarado. Que a nossa vida possa ser cheia da vida de Cristo, para que as enfermidades não tenham poder sobre as nossas vidas. E outra bênção é que nós seremos como um jardim regado. Nós teremos frutos, flores, nós seremos alguém regados pela água do Espírito a tal ponto que nós seremos belos, estaremos expressando a beleza do Senhor por onde quer que formos. Exalaremos o bom perfume de Cristo por onde quer que formos. E no verso 12 diz assim: E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Sabe o que está dizendo aqui? Que há uma outra bênção sobre a vida daqueles que fazem o jejum que agrada ao Senhor. Essa bênção vai tocar os seus filhos. Os seus filhos serão pessoas que vão edificar cidades. Os seus filhos serão conhecidos como pessoas que levam restauração. Por quê? Porque você também será uma pessoa de restauração. As pessoas vão olhar para você e vão ver você como alguém que aonde chega leva a restauração àqueles que estão quebrantados, àqueles que estão contritos. Você edifica, você não é alguém que leva a morte, mas você é alguém que leva a vida. E os seus filhos serão assim também. De uma forma muito resumida, hoje nós encerramos essa meditação em Isaías 58, falando do jejum que agrada ao Senhor. Eu sei que o contexto aqui leva-nos a ver que, mais do que atitudes religiosas, o Senhor quer de nós uma postura que demonstre que sejamos povo de Deus. Que nós possamos libertar os cativos, que nós possamos olhar para aqueles que estão famintos, que nós possamos cuidar daqueles que precisam de vestimenta, de comida, que nós deixemos de acusar, de sermos acusadores, apontando os dedos uns para os outros. Isso são coisas práticas que precisamos fazer. Como Jesus disse, esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Que o nosso coração esteja voltado para o Senhor e não apenas os nossos lábios. E eu sei, querido, que de forma alguma Deus está aqui abolindo o jejum, mas o que Ele queria é, vocês querem jejuar? Então jejuem, mas façam também, tenham atitudes corretas. Nesses dias, irmãos, nós precisamos de mais do que atos religiosos, nós precisamos de uma vida que demonstre a quem cremos e em quem confiamos. Que mais do que jejuar, orar, que mais do que irmos aos nossos templos, levantarmos nossas mãos, darmos os nossos dízimos e as nossas ofertas, que nós possamos ter atitudes que demonstrem quem nós somos, que as pessoas possam ver Jesus em nós. E então os nossos atos religiosos, jejum, oração, a nossa ida às igrejas, elas vão ser algo que vão adorar verdadeiramente ao Senhor. Eu sei que, infelizmente, a igreja tem pegado os princípios e tem distorcido e tem feito muita coisa errada. Mas, por outro lado, por causa do erro, muita gente tem pego o bebê com a água suja e jogado fora. O que nós precisamos é dar um banho no bebê e jogarmos a água suja fora e mantermos o bebê. Ao meu ponto de vista, jejuar não é errado, mas que façamos da forma correta. Dar o dízimo não é errado, mas que façamos com a motivação correta. Irmos à igreja, ou irmos ao templo e adorarmos e levantarmos nossas mãos, não está errado, mas que façamos com entendimento. Que nesses dias o Senhor traga o espírito de revelação no pleno conhecimento dele, para que nós não desprezemos a sua palavra, antes façamos da forma que agrada ao Senhor. Amém? Amanhã será o nosso último dia de jejum e eu quero convidar você que ainda não entrou a entrar nesse jejum para nós podermos estar mais sensíveis à voz
do Espírito do Senhor. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos fazer um vídeo especial de encerramento para que possamos juntos estarmos entregando diante do Senhor esse jejum para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que nós oramos, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado em meio a este jejum. Senhor, mais do que atos religiosos, nós queremos expressar a Tua vida através de nós. Senhor, que o jejum seja só uma ferramenta para lapidar o nosso caráter, lapidar a nossa alma e o nosso espírito, para que possamos estar sensíveis à Tua voz, para que o nosso caráter seja moldado, Senhor. Ó Deus, queremos ser novamente reconhecidos como aqueles que têm a justiça indo adiante de nós e o Senhor como a nossa retaguarda. Que os nossos filhos possam edificar cidades e que nós sejamos conhecidos como restauradores. Ó Deus, que no tempo do deserto sejamos, ó Deus, sustentados por Ti. Senhor, que haja saúde divina sobre nós, fluindo através de nós. Senhor, e que sejamos como um jardim regado, cuidado pelo Senhor, para que possamos exalar o bom perfume de Cristo. Ó Deus, nós te agradecemos por mais este tempo na Tua presença e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Que ao Senhor seja a honra, a glória, o poder e a majestade pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Deus abençoe, querido. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém.